Audio Jungle. Olá pessoal, começando aqui, aguardando o pessoal entrar para a live com o professor Alexandre Rodrigues, aguardando. Daqui a pouquinho a gente está começando a live sobre esse novo mundo novo, tá? Então vamos aguardar, daqui a pouco o professor Alexandre Rodrigues está entrando. O Alexandre entrando aqui na live. Pronto, estamos online! Como é que você está, meu amigo? Fala, garoto, como é que tá? Grande honra estar aqui contigo, hein? Que ó, Nossa, quanto tempo demais! que a gente não falava junto, hein? Muito tempo, a última vez foi em São Luís do Maranhão. Exatamente. Um perereco demais, né? Para pegar voo e voltar, ir para casa. Nossa, Nossa mãe. senhora, eu lembro que a sua Uma jornada não zica foi fácil, para não. voltar para casa. É mais fácil ir do que voltar, não é verdade? Verdade, verdade. Tá ótimo. Poxa, Alexandre, é um prazer muito grande tê-lo aqui nessa live e a gente compartilhar o conteúdo com o pessoal. Por conta Legal. da frequência de lives que a gente está tendo, eu Sim, tive algumas opções. Eu não montei listas de envio pelo WhatsApp. Tem algumas listas que são listas mais segmentadas, mais poucas. claro. Então, a gente está divulgando, mas assim, eu estou praticamente nem divulgando. Coloco lá no Insta, né, quase em cima da hora, porque como ele fica 24 horas, as pessoas vão podendo, né, entrar e assistir. Então, hoje nós Eu, estamos aqui, pessoal, apresentando para quem eu está tô subindo elas na pro live. YouTube também, Alex. Eu tô Oi? subindo elas eu tô subindo elas pro YouTube depois. Ah, Depois maravilha. eu faço dou uma editadinha e eu ponho no meu canal lá depois, aí fica para sempre também, quem quiser Maravilha. assistir. Eu acabei Tá? de comentar sobre isso, né? Porque o Instagram ele promove exatamente o fator de você querer interagir e participar. O YouTube já tem uma outra proposta, né? Porque ela Exato. fica lá, fica salva. Então, perfeito, ótimo. Então, depois a gente já fala do canal pro pessoal entrar lá, tá bom? Beleza. Beleza. Fechou. Bom, pessoal, apresentando o Alexandre Rodrigues, professor, meu amigo, uma pessoa de um carinho muito grande, uma das pessoas mais gregárias que eu conheço, adora, além de agregar para ele, agregar para os outros, não retém conteúdo, não retém aprendizado, não retém boas ações. Então, se tem uma referência em termos de sociabilização, de fazer seu papel como professor, como profissional e como ser humano, nós estamos aí na frente desse cara que é bom de papo demais, entendeu? E a gente vai interagir bastante aqui. É a mesma frequência, Alexandre, né? É a mesma frequência nossa. tem que Você também, ter. a gente também, a gente chega a falar demais até porque a gente não, a gente começa num conteúdo e vai falando e vai entregando o que tiver que entregar e não tem essa história de esconder, de ter atalho, de não, cara, o que perguntar, o que a gente souber responder, a gente responde. Eu acho que isso é o mais bacana de ensinar, sabe? Não, sem dúvida. Enquanto Uma se das ensina, coisas se aprende. Uma das coisas interessantes, né, por exemplo, a construção da frase em boa companhia, né? Então, em boa companhia, poucas pessoas sabem de onde vem, né? Então, nas navegações antigas, você está aí em Portugal, né? Então, Sim, nas navegações antigas, eles tinham que levar o quê? Alguns tipos de comidas que não deteriorassem, mas levavam sim. muita comida que eles podiam fazer a bordo. Então tinha muito pão. Então na antiguidade tinha muito pão, porque o pão é fácil de fazer e o tipo de pão que eles faziam não estragava tanto e dava para alimentar bem. Então as pessoas faziam aquele pão grande, né? Um grupo fazia para o outro, aí no outro dia o outro fazia para outro e aí vai. Aí você chegava e pegava um naco de pão e saía. Então, com panes ia, vem daí a palavra, com panes ia, com pão você Ah, ia, e com pão você bacana. navegava, com pão você descobria, com pão você chegava. Então, era bom sempre em boa companhia, porque você com panes ia. Então, essa é a história da palavra companhia. Então, é sempre bom a Bacana. gente ter bons parceiros,
né? Para que a gente, boas companhias, para que a gente chegue nos lugares, navegue bem, atinja os resultados, compartilhe o que a gente tem. E uma das coisas mais ricas de tudo isso é o compartilhamento, né? Porque, por exemplo, se eu der essa caneta para você, você vai embora com ela e eu fico sem. Agora, se eu te ensinar algo ou te falar algo, eu fico com o meu conhecimento e você também. E aí você vai multiplicar e vice-versa. Então, isso que é legal do conhecimento, é o fato de a gente poder não trocar. Conhecimento a gente dá, mas a gente não entrega, porque a gente fica com ele. A gente dá, mas não entrega. Então, é aquele produto que você vende, mas ele não sai da tua prateleira. Nunca. Nunca. Isso ele aí não é maravilhoso. Porque ele não volta para você. Ele fica com você, vai com outro e é agregado. Quando nós temos uma boa companhia e pessoas sérias, agregam coisas verdadeiras. Quando você tem pessoas que não são sérias ou não são éticas, é pior ainda. Esses dias eu ia fazer um vídeo e eu segurei, porque eu estava com raiva. Eu falei, deixa eu engolir primeiro antes de fazer, porque o pessoal fala que eu sou bravo e sou mesmo. Porque assim, se alguém pegar essa caneta, é uma simples caneta, mas ela é minha. Ninguém tem direito de pegar aqui e pegar minha caneta. Agora, se falar, você tem uma caneta? Eu falo, toma a caneta. Perfeito. A mesma coisa é, se o Alexandre Rodrigues criou uma frase ou criou um conteúdo e um conceito, e eu souber esse conceito, eu vou lá na minha página, eu divulgo, eu falo que é teu, eu te dou o crédito, porque é teu. Tem gente que pega a frase minha ou de outras pessoas e assina embaixo, gente. Tá? E não é gente que está começando, não. Gente grande. Gente grande. Cara, então, uma vez eu abri um livro de um colega e tinha todas as imagens das minhas lâminas no livro dele, cara. Sabe o que é isso? tudo de autoria dele. Incrível, é um colega, bicho. Um colega. Na verdade... Me pediu desculpa e tudo, mas, cara, é triste isso, né? Só tem que explicar para ele o seguinte, quebra um ovo, depois cola o ovo e pede desculpa para ele. Vê se dá certo. A verdade, depois foi o nosso Valtinho, meu amigo, entrando aí de Natal. Tem um trabalho maravilhoso lá, tanto social, ele e a Adriana, quanto um hostel. Poxa, muito legal. Valtinho, bom te ver, cara de muitos anos. Esse é uma boa companhia, companhia. Mas vamos... Ale, primeiro, se apresenta um pouquinho para a gente começar no tema esse novo mundo novo. Legal. Bom, gente, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho já com neurociência aplicada a negócios há mais ou menos 10 anos já. Sou fascinado nessa área, na verdade, eu comecei trabalhando com neuromarketing, né, porque eu trabalhava com estratégia. E aí eu já dava aula de estratégia há muitos anos já, e eu já não tinha mais aquele friozinho na barriga de entrar na aula, de alguém me fazer uma pergunta e eu não saber responder. Isso pra gente é o que nos dá potência, sabe? Tipo, subir num palco ou ir pra frente de uma sala de aula e alguém te fazer uma pergunta que você ainda não sabe e ter que ir atrás aqui, tem uma companhia aqui, ó, para dividir com a gente. Então, quer dizer, aí eu disse, pô, o que eu posso fazer, né? Aí eu li sobre um tal de neuromarketing e comecei a estudar isso. Só que a palavra neuromarketing, ela tem um neuro antes. Esse neuro é a melhor coisa do mundo. Aí eu fui para cima da neurociência e a partir disso eu já montei mais de 12 formações envolvendo a neurociência, psicologia do consumo, neuromarketing, neurocomportamento, neurociência aplicada a vendas, enfim... Toda uma linha de estudos aí que envolvem essa parte da neurociência e eu digo que hoje eu sou mais dedicado à neurociência que a neuromarketing em si. Então, assim, é um assunto que eu me divirto conversando, ainda mais quando eu pego uns caras desse aí que também gostam do assunto. A gente se liga e fica, quando vê, passou 2 horas para dar um recado. O tempo inteiro. E você sabe, é uma coisa engraçada. Em 2003, a primeira vez que eu tive contato com o neuromarketing, eu acho que eu já te contei essa história, mas em 2003 eu estava fazendo um trabalho para o governo federal na Semana Nacional de Ciência e Tecnologias. E aí foi me pedido uma palestra sobre micromarketing, né? Na época eu era diretor da Associação Brasileira, né? Eu era diretor de marketing da Associação Brasileira de Consultores Empresariais.
E era um desafio. Eu falei, poxa, vamos lá. Olá, Charles, entrando aí. E eu peguei e falei assim, vamos lá, vamos pegar esse desafio. Aí, estudando Peter Drucker e tal, eu vi um artigo em inglês dele citando neuromarketing. E eu olhei e falei, meu Deus, que neura que é essa, né? Será de neurociências? Neurociências? Será que é de neurolinguística, de neurologia? O que é? E eu falei, vou procurar. Quando eu digitei no Google, não tinha nada. Não tinha a palavra neuromarketing em português. E na época, o Google, ele te dava umas opções, né, que você, até hoje, né, você coloca um asterisco aqui, uma hashtag ali, e você vai buscar. Aí, quando eu busquei a palavra neuromarketing, caiu no Google Internacional e vieram 4 links. O primeiro em espanhol, o segundo em inglês, o terceiro em alemão e o quarto em francês. Bom, como era muito recente, eu estava voltando da Europa já, que eu tinha morado lá, eu falei, beleza, ainda estava fresco, né? Um pouco do alemão, do francês, né? Que a gente não fala fluente, mas lê muito, assiste a televisão quando mora aí. E aí eu falei, caramba. E liguei para um amigo meu, o professor Stevenson, lá da Suécia, e perguntei, que é um professor sumidade na área de marketing, ele pegou e falou, cara, esse é o futuro da estratégia de marketing. Ele falou, vamos conversar? E aí eu botei mochila nas costas e saí, fui viajar e fui atrás de tudo isso. Não tinha nada em português. E eu falei, poxa, tenho que lançar. E aí foi aquela jornada, né, que eu comentei contigo lá em São Luís. E o primeiro livro, as primeiras pesquisas, não tinha nada. Acho que tu foi um dos primeiros a lançar um livro sobre isso, né? O meu livro foi o 5º no mundo, tinha 4. Foi o 5º livro no mundo a ser lançado. Se eu não me engano, tinha um fugiu o nome agora do francês, tinha um em inglês, tinha um em espanhol, tinha outro livro junto com o alemão da Universidade de Ulm, e aí foi o meu. E entre 2007 e 2010, praticamente não tinha profissional falando sobre o tema. Tinha assim, começando porque era muito incipiente. E eu lembro que eu começava minhas palestras, que era convidado, né? Então você era estrelinha, né? Porque não tinha ninguém falando. E aí eu apresentava assim, bom, pessoal, sabe por que eu estou aqui? Por falta de opção. Não é porque eu sou melhor nem nada, porque não tinha opção, ali falando. E não tinha conteúdo para estudar, né? Tanto que eu fiz 2 livros. Eu fiz uma apostila para professores, que é muito chata, porque é totalmente técnica, e eu fiz um livro totalmente para leigo, que 70% dele fala sobre o cérebro e comunicação. E o resto fala sobre um pouco de neuromarketing. E por aí foi. Então, quer dizer, tudo que é incipiente, tudo que é inovador, realmente requer um esforço muito maior, que pouquinho antes de você entrar na live, eu estava falando para eles, quais os desafios que a gente vai enfrentar nesse novo mundo novo, mas a pergunta que fica é, quais as oportunidades que a gente vai enfrentar? Porque oportunidade a gente enfrenta, porque para abraçar uma oportunidade, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que ter preparo, a gente tem que ter amplitude, a gente tem que ter competência, enfim. E aí eu estava te esperando, eu falando, olha, enquanto isso, a gente vai falando, tá? Mas me fala um pouquinho desse novo mundo novo, segundo a sua ótica, a sua visão. Você está na Europa, está em Portugal, que é um país que está legal em termos de contenção à Covid-19, mas não deixa de ser vítima também, porque todos somos vítimas. E qual é a visão de oportunidades, de medos e de desafios nesse novo mundo novo, Ale? Porque nós começamos o século XXI agora. É agora que começa o século XXI, porque até agora ele não começou. A única diferença do século XX para o XXI foi a chegada da tecnologia, que também é incipiente. Mas agora sim, a realidade do mundo vai mudar. Não, eu acho que no fundo... Bom, a gente pode começar esse assunto falando até um pouquinho da SWOT, né? A matriz SWOT, ela cabe muito bem agora, porque a gente tem ali a questão das oportunidades e a gente tem... como as oportunidades da matriz SWOT, elas são externas, elas são da porta para fora do negócio,
a gente tem da porta para dentro o que a gente chama de pontos fortes e pontos fracos, né? Quando a Sim. gente pega um ponto fraco e a gente quer vincular isso a uma oportunidade, o que a gente faz? A gente tem uma oportunidade passando e nós temos uma fraqueza, ou seja, uma fragilidade. Depende somente de nós melhorar essa fraqueza e buscar essa oportunidade. Se a gente já tem um ponto forte e está chegando uma oportunidade, é só pegar. Então, quer dizer, a gente já se preparou antes. O que aconteceu nesse evento específico, e eu vou mais até um pouco mais a fundo do que tu disse, que tu falou que está começando o século XX agora, eu acho que está iniciando uma nova era agora, inclusive. Tá? Eu acho que vai ser um mundo antes dessa pandemia, um mundo depois. Eu vejo todo mundo falando que nunca passou por essa experiência. Eu vejo os velhinhos aqui da Europa que passaram por guerras e disseram que nunca passaram por essa experiência. Então, o que acontece? Cada guerra que houve no mundo, cada tipo de evento, vamos dizer, um tipo de cataclismo que houve no mundo, ele mudou comportamentos. Tá? Essa também vai ser uma nova era. Essa vai ser uma nova era também de mudança de comportamento. Ou seja, não adianta só visualizar as oportunidades que estão acontecendo, como as perdas, ou focar nas perdas, se a gente não está disposto a mudar o nosso comportamento. Tá? É como, por exemplo, assim, logo que entrou o AutoCAD, eu me lembro, eu fiz o curso de AutoCAD, eu era um gurizote quando entrou o AutoCAD, muito arquiteto mais velho se aposentou, porque não ia encarar o desafio de aprender um AutoCAD. Ele ia demorar muito tempo, ele ia ter que aprender informática. Então ele largou a profissão, ele se aposentou. Outros diziam que o AutoCAD era muito ruim e que não iria substituir a prancheta nunca. Outros encararam o desafio no sentido de que o que não tem solução, resolvido tá. Então assim, eu vou encarar esse negócio, entendeu? E os caras acabavam fazendo um projeto que levava um mês em 1 hora, junto com o cliente. Eu quero agora essa parede, aumenta essa parede. Eu quero agora botar uma janela, aumenta uma janela. Tudo em tempo real, entendeu? O que acontece? As pessoas têm que estar dispostas. A pessoa acha que ela saiu da faculdade, ela está pronta. Ela saiu da faculdade, ela deu o primeiro passinho no degrau. O estudo, o que a gente vem ouvindo agora, que é o Long Life Learning, ou seja, é um aprendizado de vida eterna, ele está cada vez mais nos mostrando que o estudo, o conhecimento não acaba nunca. E sempre vai te pegar desprevenido. Então, assim, você aprendeu muito agora, eu aprendi muito agora, e todo mundo está aprendendo muito agora sobre determinado aspecto. Então, eu acho que o novo mundo, ele é um novo mundo que vai iniciar com uma nova normalidade. Para aqueles que dizem que estão esperando as coisas voltarem ao normal para seguirem a sua vida, cara, eu sugiro que pegue um sofazinho bem confortável, porque esse normal não vai existir mais. Agora vai existir um outro normal. É um outro mundo ao qual nós, através da nossa neuroplasticidade, vamos nos acostumar novamente. Mas vai nos exigir novas competências, novas disposições. Eu acho, inclusive, que a questão da humanização ela vai se tornar muito mais forte. A questão da empatia, que eu até conversei ontem num seminário sobre empatia, vai se tornar algo muito mais requisitado. A nossa profissão, o nosso assunto que a gente vem trazendo aqui, eu acho que ele vai se tornar mais relevante. Né? Então eu acho assim, que esse novo mundo é uma nova normalidade que vai acontecer. É um novo ambiente que a gente também vai ter que se adaptar e vamos nos adaptar. Né? A vida não vai acabar. Ela só está nos mostrando que a gente tem que dar mais valor à vida. Eu acho que essa é a condição. Na verdade, o que a gente fala, né? Todo mundo fala o que é o óbvio, né? O óbvio é o óbvio, né? Até o Diego colocou ali que a faculdade é apenas um berço. Saindo dali você tem que aprender a andar, realmente. É isso. Né? É isso. Uma das coisas, pessoal, por sinal, vão participando, comentários, coloquem algumas coisas e cliquem nos coraçõezinhos ali para ajudar a gente. E outras coisas, ó, que a gente tem que falar. Como a gente diz, o óbvio é o óbvio? Não, depende. Porque tem óbvio
que é a regra magna de todas as religiões, que é não deseja aos outros aquilo que você não gostaria, né, que fizesse contra você, tudo bem. Então tem coisas que são óbvias, não tem como você falar, o óbvio nunca é óbvio. Sim, se você acelerar um carro e passar pelo sinal vermelho, é óbvio que você está errado. Então, Claro. óbvio que tem coisas óbvias. Ponto. É óbvio que se você não jogar na Mega Sena, você nunca vai ganhar. Né? Claro. Então, isso é óbvio. Então, esse negócio de clichê, frase clichê, isso vai começar a acabar. Já está acabando. Vocês podem ver, por exemplo, as lives que a gente está fazendo estão sendo elogiadas porque são conceituais práticas. O tempo inteiro dando prática e não apenas um conceito ou uma teoria. E muito menos clichê. Então, o óbvio, ele começa a ser o quê? Ter uma divisão do joio e do trigo. Então, a gente vai começar a ver o que é óbvio eticamente falando, o que é óbvio errado, mas aquele óbvio que é de ponto de vista, aí você vai falar, tudo bem, isso não é mais óbvio. Por que eu estou falando óbvio? Porque você falou sobre uma nova era e sobre a normalidade. E o que é ser normal, não é? O que é ser normal? O que é a normalidade? Por exemplo, normal para mim, da minha geração e possivelmente para a sua, era ir no fliperama. Normal era ir no cinema, normal era juntar a galera e ir para a sorveteria, né? Normal era não ficar em casa. Orlando Pavani, que fez uma baita de uma live comigo ontem, né? E bem-vindo, Pavani. Então, o que é normal? Normal para mim era isso. Normal para mim era meus pais falarem assim, vai buscar pão, moleque. Vai pra rua, moleque. Vai jogar bola, moleque. E tem um detalhe, hein? Se brigar na rua e se brigar lá e apanhar, apanha lá e apanha em casa. Se vira. Era isso. Hoje não. É o seguinte, se estava com um problema psicológico, o normal ou emocional, o normal era assim, psicólogo era cinta, era o chinelo, era isso. Isso era normal. Essa geração não acha normal essa nova geração. Não, aí que está o erro. Essa nova geração tem uma outra realidade. Por quê? A geração que adora ficar em casa, que adora pouco contato pessoal, apesar de sociabilizar à distância. É a geração que precisa de psicólogo, que precisa de terapia, que precisa de pais o tempo inteiro apoiando, e ao mesmo tempo eles não querem os pais. Tem 1000 amigos e não tem um brother. Não tem um brother, exatamente. Tem 1000 amigos e muda rapidamente, entendeu? Por exemplo, a minha geração, né, como bom paquerador, era a gente ir para uma festa e depois de muita luta ficar com uma menina, mas depois de muita luta, né? Ó, aí, conversando. Ali, ó, tete a tete. Tete a tete. O pessoal tinha que ficar esperando a sessão de música lenta para se aproximar. E se perdesse aquele momento, tchau. Agora não, a moçada vai pro rolezinho, cata 10, pega 20, menina fica, menino fica. Isso é anormal para quem vê dessa maneira, pensando na geração antiga. Então, o que é normal? O que é normal no mercado de trabalho? Normal no mercado de trabalho era uma pessoa em torno de 35, 40 anos começar a ter a chance de ser um gerente. Hoje, normal é com 25 anos a pessoa já começar a se destacar como um gestor e ter oportunidades. O que é normal na nossa época era ir para a biblioteca. Ontem eu assisti com meus filhos o filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, com Brad Pitt, Morgan Freeman, né? E Kevin Spacey. Ou seja, um baita de um filme. E aí mostra que para pesquisar digitais e tudo, tinha que ir na biblioteca e ler demais, né? Hoje, com um clique do celular, você consulta tudo. Isso é normal hoje. O que vai ser normal daqui para frente, não é verdade? Nessa nova era, a era da normalidade, mas o que vai ser normal? Como serão os relacionamentos dentro de casa para fora? É aquele negócio, nós viveremos a era do pessoal virtual. Ou seja, o Alexandre é um baita de um brother meu, um baita de um amigo, a gente confia muito um no outro e dá para contar no dedo as vezes que a gente se falou e se viu pessoalmente.
Por quê? Porque nós somos amigos pessoais virtuais. Então, as pessoas mais aprofundadas e mais inteiradas, eu gostaria que o pessoal que está assistindo prestasse muita atenção nisso, entendesse que a gente tem que aprender isso daí. Porque se a gente ficar só no digital e virtual de uma forma rasa, a gente vive numa lagoa e não num oceano de oportunidades. Então, apesar do digital e virtual, ele te dá muita oportunidade, você tem que se aprofundar. Só que se aprofundar da seguinte maneira: entre a lagoa e o oceano, você tem o mar. O mar, ele é um pouco mais raso, ele é mais fácil de navegar, ele fica mais próximo de todo mundo. Então, eu acredito, Ale, que a gente vai ter que sair da lagoa, deixar o oceano para começar a construir mares, para navegar de novo, tá? Em boas companhias e nas oportunidades que o mundo vai trazer. Não, e toda a questão prática, né, Alex? Porque, assim, a teoria ela é muito linda. Dizer, olha, fiquem em casa, reflitam, né, cuidem da família, né? Mas aí a gente vê pessoas reclamando, pô, eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais ficar com a minha mulher, não aguento mais ficar com o meu filho. Eu disse, gente, mas peraí, a sua mulher, o seu marido, foi você que escolheu. Espera aí, o seu filho foi você que educou. Então, quem sabe, não é uma reflexão do seu papel nesse mundo em relação ao que você também quer ensinar. Como você está ensinando coisas que você também não pratica. Como você ensina pessoas a serem melhores e você não suporta a sua mulher, você não suporta o seu filho, que você educou. Então, quer dizer, você está deixando alguém que você não treina para treinar a empresa, para treinar funcionários dos outros. Poxa, eu acho que é um momento muito bacana de refletir sobre o que nós queremos deixar para este novo mundo. Qual o nosso papel dentro desta nova normalidade? Porque a gente vai ter toda a chance do mundo para modificar o que a gente quiser agora. Eu disse, eu não quero mais trabalhar com isso, agora eu quero trabalhar com isso. Então vamos começar a fazer isso. Agora tudo zerou, parece que tudo entrou num reset. E a gente pode reiniciar de novo. Né? Então aquela postura que eu tinha, eu posso culpar aí o evento do coronavírus para dizer que eu mudei, para dizer que eu refleti, para dizer que agora eu sou diferente. Né? Aquele gestor, aquele cara que só pensa nele, que não tem uma empatia contributiva, vamos dizer, nesse sentido, eu acho que ele vai perder o seu espaço. Porque as pessoas estão muito mais contributivas depois de um evento como esse. Né? É como o nosso cérebro ele valoriza muito mais quando a gente perde alguma coisa, a gente sabe disso. Então, quer dizer, você perder o contato, né, com as pessoas, que isso traga para a gente um valor maior quando nós tivermos em contato com as pessoas, sabe? Sim. Por exemplo, eu consegui botar 15 pessoas de uma equipe de uma sala. Vamos valorizar isso, gente, de uma maneira diferente, porque senão eu tiro aquele cara que não tinha que estar ali, vai trabalhar, meu amigo, não precisa estar aqui. Só porque eu sou chefe, não é porque todo mundo tem que me ouvir. Então, quer dizer, eu assisto muito filme agora também com os meus filhos e tal, e às vezes eu vejo as ruas cheias, né, as pessoas interagindo na rua, e às vezes me passa pela cabeça assim, antigamente era assim, olha só. Agora a gente só vê rua vazia. Né? Então, assim, que a gente respeite melhor isso. Eu acho que é uma questão de consideração com a vida que se tinha e com a vida que se vai ter e a relação que a gente vai ter novamente com as pessoas. Sabe? Eu sempre fui um cara apaixonado por dar aula, um cara apaixonado por estar à frente de uma turma, uma palestra. Quanto mais gente, melhor. Né? Então, assim, a gente sabe, você também, a gente sabe o valor que isso tem. De estar ali, reunir 100, 200, 300 pessoas para ouvir o que a gente tem para falar. Pessoas pagando para ouvir o que a gente tem para falar. Então, a gente tem essa consciência da importância da união das pessoas, né? Da união presencial das pessoas. Sim. Então, eu acho que pensar nisso, sabe? Pensar que proposta de valor a gente quer deixar.
Sim. Um dos pontos que você comentou sobre exatamente as competências, né? Logo no início da tua fala, sobre as competências, então, que a gente tem e vai ter que desenvolver. A competência, uma dessas competências vai ser o uso inteligente da memória, né? Já que memória e inteligência caminham juntos, quanto mais memória você tem, mais inteligente você é, porque neurocientificamente é isso, gente. Por mais que a gente questione, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tenho uma inteligência, um raciocínio muito rápido. Então, por exemplo, ontem eu estava fazendo a live com o Pavani, ele não conseguiu entrar, à tarde mudamos para a noite. À noite ele não conseguiu entrar. O que eu fiz? Peguei um celular, chamei ele pelo WhatsApp, pelo vídeo, e fiquei segurando e teve a live. Então, isso daí, a gente consegue raciocinar rápido, arrumar soluções, etc. Mas a gente ainda era analógica, né? A gente ia para a biblioteca pegar livro, tirar xerox, recortar e colar no trabalho. A gente construía do nada, entendeu? Do nada. Então, quer dizer, quando não tem nada, a gente constrói. A gente não. Não, para você ter uma ideia, eu dei aula de ginástica há 13 anos. Eu sou dinossauro da área da ginástica, né? Então, na época da aeróbica, competição, então eu sempre vim do esporte, nadei, competi ginástica, dei aula. Sou da primeira leva de profissionais, Alexandre, de ginástica do Brasil. Então, a primeira leva que deu aula em academia, com aeróbica, depois veio o step, depois, entre aeróbica e step, teve o funk, que não é esse funk carioca de hoje, né? O funk era um funk de aula, cardio funk chamava, e depois foram vindo as aulas. Então, durante 13 anos da minha vida, eu trabalhei, morei na Alemanha, viajei, dava workshop, então vem desde antes. Então você aprende a arrumar soluções rápidas, porque a hora que você está no palco, dando aula para às vezes 1.000, 1.100 pessoas, 700 pessoas em movimento, e você tem que criar... sinergia com todo mundo, claro. E você tem que criar de espelho, porque o meu braço direito era o esquerdo deles, eu tinha que falar para eles, levante seu braço direito, aí o meu era o esquerdo, e aí eu tinha que virar de costas e o cérebro virar para o outro lado, então isso deu uma agilidade muito grande. Agora, por exemplo, a minha memória de absorção, a gente vai ter até uma live falando sobre memória, não vou aprofundar isso, a minha memória de absorção e retenção de conteúdo rápido, ela é péssima. Então, o que acontece? A gente vai ter que aprender de forma inteligente a utilizar a nossa memória. E eu queria contribuir com um ponto. Todos os computadores do mundo, não importa, do mais simples ao mais potente, quanto mais utiliza a memória dele, mais fraco ele fica. Essa é a síntese. Aí você utiliza a memória do computador e ele fica fraco. O que acontece? Você tem que ir lá, fazer o backup daquilo que interessa e formatar o computador. Que eu lembro que você falou que a gente vai ter que fazer com a nossa máquina. O ser humano é o único computador vivo que quanto mais você usa a memória, maior ela se torna. A memória do mais ser potente humano você fica. Exatamente, ela é expansiva. Então você tem que comprar novas memórias. Sabe como você faz isso? Fazendo um Instagram de forma inteligente, vendo conteúdo, indo no Netflix, assiste um filme, mas aceita um desafio de um documentário, desliga a televisão e abre um diálogo diferente com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Vai lá praticar esporte, quebra um pouco aquela rotina escrava que você tem. Tem gente que parece que tem horário para escovar o dente, horário para malhar, horário não sei o quê. Tudo bem, isso durante o dia a dia de serviço é base organizacional. Mas tem gente que não consegue sair dessa rotina nem em casa. Então, provoque teu cérebro, pegue um livro. Tem gente que fala, mas eu não estou acostumado a ler. Não, você não está acostumado. Então, se acostume. Começa a ler 1 minuto, 2, 3 todo dia. Mas insira isso, porque o mercado vai pedir isso daí. A tua família vai pedir isso daí. Por que casamentos terminam hoje de uma forma absurda? Por conta porque ninguém quer mudar, ninguém quer se ajustar, ninguém quer se adaptar, ninguém quer se doar, ninguém tá pronto para dar um passinho à frente, sabe? É tudo vem a mim, tudo faz como eu quero, sabe? É muito complicado, é muito complicado. No trabalho é assim também. Hoje as empresas
elas descartam um profissional com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque elas olham para o profissional e vê, eles projetam, eles olham, por exemplo, o José. O José foi um bom colaborador até hoje, um bom vendedor até hoje, um bom gestor até hoje. Perfeito. Aí eles olham para ele e projetam o que ele está fazendo com o que virá, e se isso não bater, ele vai ser dispensado. Então, hoje, o mundo existe uma adaptabilidade, uma percepção para se adaptar muito grande. Então, são os 5 itens que eu falei na live sobre profissões do futuro e qualidades profissionais. Percepção, adaptabilidade, precisão, produtividade e organização estratégica. Essas 5 se tornarão muito intensas no próximo ciclo, que por incrível que pareça, gente, iria demorar um pouquinho mais para chegar, mas segundo semestre está aí. E acredita, empresas falidas com dificuldade financeira, bancos que não perdoam, porque todo banco está lá. O que nós podemos fazer por você hoje? Estamos à tua disposição. Vamos abraçar todos os bancos falando disso. Mas pergunte se os bancos diminuíram os juros do cartão de crédito, do cheque especial para quem está devendo. Entendeu? O governo, que está pagando 600, 1.200 reais agora para a população, precisou lançar uma ordem para que esse dinheiro não seja absorvido para quem está devendo. Porque se cair na conta de quem está devendo, o banco vai lá e toma para pagar juros. Então, quer dizer, pergunta se o banco iria perdoar. Não vai. Então, na verdade, é o seguinte, a gente vive num mundo onde cada um, hoje, está puxando a sardinha para o teu lado. E quanto mais a gente pensa na Covid-19, e a gente imagina que vários outros vírus, sejam eles criados pela China, sejam criados por outros, ou criados por ninguém, não importa, isso tende a acontecer. Quem estudar um pouco da teoria transhumanista, ou quiser ler o livro Inferno, de Dan Brown, vai entender o que eu estou falando. Não assista o filme, que o filme é ruim, é uma merda. Agora, leiam o livro, que é totalmente diferente do filme. Então, quem começar a observar isso, vai ver que o mundo migra para várias crises como essa, onde você tem que se readaptar aos novos modelos de negócio, de vida, de relacionamento, de gestão de conflitos, de gestão de complexidade e de formas de se comunicar. Esse é o grande senão daqui para frente. Então, isso que eu acabei de falar agora é muito importante que você anote e saiba, essa gestão de complexidade é muito importante. E você quer um exemplo, Ale? Desculpa, só para concluir. Não, fale. Sabe quer um exemplo disso, todo mundo está vendo? O que é uma gestão de complexidade? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o coronavírus ou a Covid-19 não fosse um vírus que mata em torno de 2 a 4%, o que já caiu, né? Porque na Itália ele já matou mais de 10%, 9, 10%. Então é o seguinte, vamos supor que esse vírus fosse igual um ebola, que mata numa casa de 20, 30%, e devastador, em 5 dias você morre. E se ao invés da Covid fosse esse vírus? Eu queria saber se as pessoas estariam pedindo para abrir o comércio. Eu queria saber como estariam os governantes agora. Eu queria saber se, por exemplo, alguém iria falar, mas a China que criou esse vírus, sendo que lá teria dizimado milhões de pessoas. Então, a questão é, você tem alguma segurança que esse vírus extremamente letal, potente, não vai chegar? Porque a gente não esperou que a Covid chegasse. E se daqui a 5, 10 anos aparece um vírus desse daí? Como você vai se virar? Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente fica olhando para o céu, esperando um meteoro. A gente acha que é só o meteoro, porque se tem a experiência do meteoro. Foram 2 meteoros que caíram na Terra e dizimaram a população terrestre. Então, o modelo mental que se tem é que o que vai disseminar a Terra é um meteoro. Então, quer dizer, as pessoas aprenderam que é um meteoro. O aprendizado real é aquele que você passa por um evento, por uma determinada experiência e muda o seu comportamento. Então, o que esse evento agora está nos mostrando, Alex? Que nós temos que estar preparado para diversas situações. Por exemplo,
Portugal e Brasil, vamos dizer, tá? Vamos tentar fazer uma comparação rápida aqui. A maneira como Portugal conduziu essa situação e como o Brasil está conduzindo essa situação já são extremamente diferentes, tá? A maneira como está sendo, como foi atingido aqui, e a gente já está vamos dizer assim, na lomba abaixo aqui em Portugal, tá? E a maneira como o Brasil está tratando aí já são diferentes, tá? Talvez seja por uma questão cultural, talvez seja por uma mão mais alinhada do governo, da política, que eu acho que tudo contribui. Talvez seja até por educação, a gente não sabe até agora o que está acontecendo e qual vai ser mais eficiente ou menos eficiente, tá? O importante é que a população que passou por eventos catastróficos, que é a Europa, sempre participando de Primeira, Segunda Guerra Mundial e várias outras guerras internas aqui, e peste, caramba, o poder de mobilização dessas pessoas. Quando um presidente ou uma notícia dessa bate no país, ela é assustadora, no sentido assim, o que nós temos que fazer e o que nós podemos fazer para ajudar, tá? Do Brasil é diferente. Parece que todo tipo de notícia, ela tá chegando, ela não é aquela coisa, não chegou em mim ainda, tá tudo certo, entendeu? Mas, é o seguinte, outro dia eu fiz uma história, Lê, que a gente deixou de ser o país das bananas para ser o país da banalização. Aqui se banalizou o crime. Você pode ver, uma bala atinge uma criança, uma bala perdida atinge uma criança no Rio, você fica triste, mas você nem tá aí, porque você fala, tá bom, isso é muito... outra, e aí a pessoa morreu com a Covid, um ônibus capota, um acidente acontece. Então aqui deixou de ser o país das bananas para ser o país da banalização. Então tudo se banaliza. E ao mesmo tempo nós temos uma inteligência maquiavélica por trás de tudo aqui. Nós temos uma direita que vem fazendo um trabalho na questão econômica razoavelmente bom, que tem trazido um pouco de sobrevida para o país, mas uma direita burra, um presidente que abre a boca e a gente tem medo do que ele vai falar. Nós temos uma esquerda que praticamente afundou o país economicamente, e só não quebrou porque o mundo cresceu e o Brasil cresceu na rabeira do mundo. E hoje o Brasil deve mais de 2 trilhões de dívida, né? Sendo que em 2002, quando aquele governo entrou, a dívida era de 300 e pouquinho. Nós temos uma emissora terrível, grande demais, potente demais, que é a Globo, manipulando a população de tudo quanto é maneira para tentar voltar ao poder, para ver se consegue. E para eles tanto faz, se é direita, se é esquerda, se é meio, se é um canteio, se é o bandeirinha, se é o juiz, não importa. Desde que me deem verbas para faturar minhas produções, isentem de impostos, facilitem as coisas para mim e façam propagandas usando minha tabela máxima, tá bom. Então, todo mundo acha, ninguém sabe que a briga entre Globo e Bolsonaro, ela tem a ver com a questão financeira do quanto deixa de entrar lá dentro. E aí você vê uma esquerda, uma direita e uma imprensa manipuladora e a população no meio. E eu falei ontem, é igual pais separados, onde a mãe e o pai não se dão e ficam brigando em cima da cabeça dos filhos, massacrando seus filhos, gerando problemas aos seus filhos. Chega uma hora que os filhos veem tanta briga entre pai e mãe que eles falam assim, não vejo a hora de ter 18 anos e sair desse inferno. É o Brasil. Às vezes a gente pensa assim, não vejo a hora de acabar tudo isso para ver se algo muda, né? Se de repente o meteoro cai lá na Rede Globo, na cabeça do Bolsonaro e na sede do PT e a gente recomeça tudo de novo, né? Não, é da esquerda, direita, mas eu não sou de nenhuma. Mas a gente vê muita banalização e a doença se torna isso também. É o que a gente chama do somato psíquico. Tem o psicossomático e o somato psíquico. Ou seja, você
incorpora uma dor, incorpora uma doença alheia, porque o ambiente te faz ficar doente, entendeu? Sim. Então, cara, isso é incrível, assim, a diferença que faz a sociedade, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente vê o Brasil como uma sociedade tão ímpar em matéria de força, em matéria de alegria, em matéria de resiliência. Quando eu vim aqui para Portugal, há um ano e pouco atrás, eu comecei a dar palestras aqui dentro dos temas que a gente já trabalha, né? E dos temas que você conhece muito bem também. As pessoas me ligavam, os portugueses me ligavam aqui e diziam assim: Alexandre, a gente precisa aprender muito com vocês. E eu disse: e a gente aprende muito com vocês também, sabe? Então assim, ó, voltando à questão do aprendizado, o que é o aprendizado, então? O aprendizado é a consequência de uma mudança de comportamento. Veja bem, veja bem. A consequência da mudança de um comportamento. Não adianta você passar por esse problema. Aí o Alex diz: poxa, eu sobrevivi a isso. Que pena que a vovozinha do meu amigo morreu, mas eu sobrevivi a isso. Eu vou continuar sendo o mesmo, Alex. Então você não aprendeu nada. Tá entendendo? Então a população não aprendeu nada. A população que sofre sem escola não aprendeu nada. A população que sofre e depende de Bolsa Família para sobreviver e acha que isso é certo, não aprendeu nada. A Sim. população que vende seu voto, que se corrompe, que financia corrupção, não aprendeu nada. Tá entendendo? Então, assim, aquele cara que esperou de férias essa quarentena em casa sem fazer porra nenhuma e volta pro seu trabalho e o seu chefe diz para ele: cara, eu não preciso mais de ti porque você não fez falta. Ele não aprendeu nada. Porque ele não mudou comportamento. Então a nova era, o novo mundo que a gente fala, é aquele cara que aprendeu com o evento e muda o seu comportamento. Só que isso foi feito de maneira mundial, cara. Nunca aconteceu isso. Nem na Primeira Guerra e nem na Segunda Guerra aconteceu isso. Não, Tem países que não se envolveram. Sim. Agora o mundo parou. Então quer dizer, se o mundo aprendeu, a consequência é mudar o comportamento. Então por isso que a gente chama de novo mundo. Porque haverão novos comportamentos para pessoas que aprendem. E para pessoas que não aprendem, é a lei de Darwin. É Darwin, cara. Some. Porque o mundo não... O mundo vai expurgar essas pessoas. Entendeu? Sim. Esse cara não se adaptou mais. Ele não tem o direito de passar o seu código genético adiante. É. Tá entendendo? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Eu digo o seguinte... Ó, Laura, querida. Laura entrou. Um dos pontos que até a gente, citando, que eu até digitei ali, que o país das bananas deixou de ser país das bananas para ser o país da banalização. O que a gente vê é que em muitas pessoas, a gente pode falar que na maioria delas, então, possivelmente as pessoas que estão assistindo essa live e que têm acompanhado muitos profissionais no Instagram, no YouTube e outros canais, talvez estejam fora disso, porque estão buscando algo novo, buscando uma melhoria contínua, tá? E continuada. Mas, na verdade, qual conselho? Se vocês quiserem encarar realmente esse novo mundo novo, não deixe que a banalização te banalize. Não banalize o teu relacionamento, não banalize a forma como você lida com teus filhos, não banalize a forma como você lida com teus clientes, não banalize a forma que você lida com seus alunos. Eu digo o seguinte, tá? E aí a gente tem o quê? Opa, deixa eu soltar aqui. A gente tem o quê? Se você vai dar uma aula para um grupo, então, por exemplo, a gente deu uma aula para uma turma em São Luís do Maranhão, se a gente for dar uma aula para uma turma em Porto Alegre, com a mesma palestra, o mesmo conteúdo, a aula não pode ser igual, porque o grupo é diferente. E como dizia, né, Lacan, a teoria lacaniana, né, nem tudo é sexo e poder, e sim o senso de importância. Você tem que se sentir importante. O ser humano, ele gosta de exclusividade, ele gosta de se sentir amado, desejado, importante, elogiado.
ter atenção, né? Então Lacan já dizia isso, de uma forma bem resumida falando aqui, é isso. Então, o teu filho, ele quer o teu olhar de importância e não aquele olhar do tipo, fala, entendeu? A tua esposa quer isso, teu marido quer isso, tua namorada, teus amigos, não importa. Os teus alunos querem essa atenção não banalizada. Então, por exemplo, eu estava vindo para cá e meus meninos perguntaram assim, ô pai, tá em cima da hora, faltam 20 minutos, você não tem que preparar? Eu falei, não, tá aqui, ó. Eu falei, é porque o preparo tá em mim. O que eu estudei tá em mim. A forma de ministrar isso... Aqui também, aqui também. Então, a gente, não por exemplo, outro dia teve um evento gigantesco que a gente fez outro dia para 5.000 pessoas, que eram profissionais da área de marketing, da área estratégica, de comunicação. Então, ali tinha empresas, indústria, serviço, agro, imprensa. E aí, eu cheguei no evento e o convidado internacional que ia falar de neuromarketing, né, que era o Jürgen Klarik, que é uma das sumidades mundiais, Sim. Ele tinha dado a palestra, praticamente, ele tinha não mudado o tema, mas uma pessoa que assistiu, eu cheguei do voo, fui para o evento no Rio de Janeiro, e aí a pessoa falou assim, Alex, você não acredita? Ele deu parte do conteúdo que você vai dar, porque é um conteúdo único. Aí eu peguei, era meu assessor que estava lá, e ele falou, e aí? Quer dizer, para a organização do evento, tanto faz, mas para mim não. Eu montei uma palestra em 25 minutos, subi no palco, e aí a organização falou, vai abrir para pergunta? Eu falei, vai, mas são 5.000 pessoas, você não vai saber o que vai vir. Eu falei, não importa, se teu conteúdo está aqui e aqui, ele vai sair por aqui de uma forma precisa. Olá, gente, a live passou muito rápido, eu tô aqui no Story falando e falando lá para a câmera, porque a gente tá voltando agora, passou muito rápido, então a gente tá voltando agora para fazer as finalizações e encerrar esse encontro fantástico aqui para o pessoal, que vai ficar gravado aqui nos stories, para que vocês possam acompanhar. E o Alexandre Rodrigues falou que vai fazer uma edição de todo esse bate-papo e colocar no canal do YouTube, aí eu disponibilizo no meu e ele lá no dele, tá bom? Então, foi muito legal, eu falei que ia ser, né?